doutora Ana Paula, você fez uma pergunta aos nossos meninos internacionalistas. E eu queria completar também, porque eles já respondem, vamos aproveitá-los. Só aqui, volte não a pergunta, a primeira, que a gente já esqueceu, a nossa então, memória a primeira curta. pergunta é, a comunidade internacional fez vista grossa durante muito tempo com relação a essa questão do programa nuclear do Irã, que visivelmente, e é um fato, tinha finalidades de militares. Por que esse desfecho não ocorreu, por exemplo, no primeiro governo Trump? Essa é a minha primeira pergunta. Por que tanta vista grossa da comunidade internacional? E a segunda pergunta é, nós estamos assistindo o fim do programa nuclear iraniano, mas nós vamos caminhar também para o fim do regime dos ayatolás? Porque me pareceu, em algumas falas do Donald Trump, que se o Irã não retaliasse, que ele estava satisfeito com o fim do programa nuclear. Então, o que precisa para chegar ao fim do regime? Porque o povo iraniano sofre há muitos anos, há décadas, com esse regime, então é interessante a gente entender um pouco isso. Lucas, por favor. Bom, os dois pontos, né? Eu acho que no primeiro momento, no primeiro governo Trump, eu acho que talvez não tivesse, né, esse digamos, um clima político, né, e uma estrutura também agora, como o professor também Suano falou, né? Eu acho que houve também essa anulação, né, da base da defesa aérea do Irã, que também facilitou, digamos, essa operação, né? Mas com relação aos outros governos, o governo Biden e Obama, eu acho que é uma estratégia de política externa dos democratas, né, que eu acho que é fracassada, digamos, de buscar sempre uma conciliação, né, de você achar que você vai dar dinheiro para o seu inimigo, né, vai dar bilhões para ele e vai fazer um acordozinho de paz e achar que ele vai desistir do programa dele, entendeu? Que é decisivo para o que eles querem, entendeu? Então, desculpa aí. E além dessa questão, outra questão que se coloca... A questão do regime. O regime, a queda, né? E com relação à queda, eu acho que seria o desejável, né? Eu acho que você observe também que as operações que Israel está fazendo, né? Ele está evitando ao máximo a morte civis, né? Está tentando fazer o máximo de operações, digamos, pontuais, né? Ou seja, elimina o alto escalão, o comandante das Forças Armadas, o comandante das Guardas Revolucionárias. Então, eles saindo diretamente nos cabeças do regime, né? Para afugentar e criar um clima de medo entre eles, né? Isso já está acontecendo, né? Então, assim, o Ayatollah também já está meio que escondido aí, entendeu? Então, eu acho que é um pouco essa estratégia. A estratégia de ir, em vez de atacar realmente os próprios iranianos e criar um sentimento de ódio a Israel, né? Ele está buscando atacar a base de nuclear, atacar pontualmente também esses líderes. Então essa é a estratégia. Se vai conseguir ou não, não sei. Tem como o professor Solano também disse, né, recentemente, o monarca, o Pahlavi, né, que é o sucessor dinástico, né, de quem era o monarca anterior. Então ele seria realmente uma pessoa importante para essa transição democrática, né? O que a gente espera, né, realmente o melhor cenário seria isso, seria que após essa pressão eles comecem a ceder, né, e comece o próprio povo iraniano tirar esse governo nefasto de lá, né? Professor, outra questão que se coloca é em relação a esse ataque recente. O Irã ele acabou de atacar uma base americana que fica no Catar. O Catar se pronunciou, disse que interceptou esse ataque iraniano, mas além disso, professor, o Catar respondeu que tem direito à resposta, já que foi chamado ali para a briga, o Catar, a princípio, não recuou. Então tem essa questão, professor, em relação agora ao Catar, e outra que eu queria ouvir é em relação a se o Donald Trump não estivesse no governo americano. O mundo estaria falido. Pronto, é justamente essa a minha questão, professor. Na internet foi especulado durante esse final de semana se de repente no governo Biden o míssil estaria com a bandeirinha LGBT ou uma bandeirinha Black Lives Matter, o que teria apoio da imprensa imediatamente, né, já que seria ali uma coisinha, uma arma com flores, professor. Então a minha pergunta é, de fato, isso aconteceria em outra gestão ou não? Temos uma gestão forte e com loirão chegando, laranjão chegando, nós temos outra perspectiva. É preciso ter a coragem de um líder. O líder não é aquele que sabe a resposta, é aquele que não desiste de tentar alcançá-la. Por isso ele se cerca de pessoas que são excepcionais. Esse é o verdadeiro líder. Mas jamais teria acontecido com o Biden. Muito pelo contrário. O Biden ele estaria permitindo a evolução do que está ocorrendo aí. Vou tentar juntar as três coisas, as quatro questões. Uma delas já dizendo, o Catar vai querer responder.
Essa é a razão pela qual é espetacular o que os norte-americanos fizeram. E o Trump sabe que ele tem que ser rápido. E a rapidez vai significar a queda do regime iraniano. Ele não pode dar tempo, porque senão vai começar a espalhar. Ele tem que derrubar o regime iraniano, vai ter que cair o regime iraniano, porque assim vai ter que controlar os Houthis e vai ter que controlar, porque parece que o governo do Iêmen está querendo se posicionar pró-Irã. Não sei por qual razão, não sei se as notícias que estão correndo estão correndo e estão certas. Mas o que ele não pode permitir é que haja um espraiamento dos conflitos. Então, para isso, tem que derrubar rapidamente o regime iraniano. O que é uma hipótese que é muito bem-vinda. Por quê? Porque a sociedade, parte expressiva da sociedade já não aguenta mais o regime iraniano. É que está tendo um mascaramento pela mídia ocidental contaminada, em especial a mídia brasileira, que você não sabe o que é a mídia brasileira. É uma porcaria que está por aí para trazer inverdades, mas já não suporta mais. Então é uma chance para que esse regime caia e a partir daí se instaure de uma forma muito correta, muito adequada, um regime que seja democrático dentro da perspectiva da democracia ocidental, mas tem que levar em conta um processo de transição, porque você não tem como instaurar uma democracia imediatamente, sabendo que a própria cultura durante 40 anos, a cultura do Irã durante 40 anos, trouxe tanta segregação interna. Então você tem que passar por um processo, é quase um processo de desnazificação. Como aconteceu na Alemanha logo depois que o regime daquele marginal caiu. Ou seja, tem que passar um processo de transição, mas vai ter que ser rápido. Quando a Geise trouxe o caso do Maverick, isso lembra... E quando eu falei, eu disse, é outra consideração, mas está dentro da lógica de algo que é um dos verdadeiros heróis da história de Israel. Um dos grandes heróis de Israel se chama Menachem Begin. O cara foi primeiro-ministro de 77 até 83. Em 80, ele recebeu a informação de que o Iraque estava desenvolvendo armamento nuclear. Em 81, ele mandou bombardear exatamente é bem parecido com aquilo que aconteceu lá no Mavericks, tá? Tanto que teve um filme sobre isso. Fizeram um filme. Ele acabou com o programa nuclear iraquiano e criou uma coisa que se chamou Doutrina Begin. E o que é a doutrina Begin? É a doutrina assim, o Israel jamais permitirá que qualquer inimigo seu desenvolva armamento nuclear no Oriente Médio. A partir daí, isso passou a ser um norte da política externa, da política de defesa israelense. Tanto que em 2007, por acaso, a gente do Mossad, passeando pela Síria, viram um reator nuclear. Mas o que essa porcaria está fazendo aqui? O que eles fizeram? Mandaram F-16 lá e bombardearam, acabaram com a usina nuclear na Síria também. Então, o Menachem Begin, porque é curioso, o Ocidente, a primeira coisa que o Ocidente faz é criticar Israel. Anos depois, quando começou a guerra do Iraque, que teve a guerra contra o Kuwait, Iraque, depois o Ocidente foi lá para enfrentar o Iraque, o ministro das Relações Exteriores, secretário de Estado dos Estados Unidos, mandou uma carta pedindo desculpa para Israel, porque foi graças ao que Israel fez que o mundo não entrou numa hecatombe nuclear, porque se o Saddam Hussein tivesse desenvolvido armamento nuclear, teria acabado com tudo. Teria destruído qualquer possibilidade de solucionar aquele avanço de regimes autoritários. Veja, não quer dizer que, havendo muçulmanos, será um regime autoritário. Não quer dizer. O Líbano, por exemplo, ele tem um regime segregacionista no sentido positivo de que cada cargo é ocupado por uma das religiões. Os cristãos, os sunitas e os xiitas, presidente, primeiro-ministro e presidente da Assembleia, exatamente para não permitir que um se sobreponha ao outro e massacre o outro. Então você tem a possibilidade, mas exatamente para impedir o avanço daqueles regimes teocráticos que poderiam estar ocorrendo, como aconteceu no Irã. Essa que é a grande sacada. Então, os Estados Unidos, eles vão ter que acabar com esse regime. Ele não pode mais recuar. Há um dado que as pessoas criticam, que diz respeito à questão do petróleo. Sim, vai ter um caos, vai ter uma crise do petróleo. Quanto mais demorar, pior fica. Por isso que ele tem que acabar rapidamente. E tem um dado que as pessoas fazem um cálculo errado. Ela diz assim, vai afetar o mundo inteiro. Sim, vai afetar o mundo inteiro. Mas o primeiro país que pode ser afetado e que não pode permitir que isso aconteça é essa China. E depois você tem os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos podem controlar isso? Ele tem duas coisas que um cara como Biden não teria coragem para fazer, porque não é líder nem é homem suficiente, no sentido de hombridade, não é de masculinidade. Hombridade suficiente. Fazer a exploração com fracking é poluente? É.
não tem problema nessa circunstância, que é para suprir a carência de fornecimento de petróleo que os Estados Unidos pode vir a ter caso tenha uma crise de petróleo. Os Estados Unidos regulando sua economia, ele controla a economia mundial e mantém o equilíbrio. E usar as reservas estratégicas de petróleo. O cálculo que os Estados Unidos têm que fazer é qual é o tempo que a gente precisa ter antes de entrar com as reservas estratégicas e qual é o tempo que a gente precisa ter para não acabar com as reservas estratégicas. Se a gente regular isso no fornecimento de petróleo, a gente joga petróleo na nossa economia, auxilia a jogar petróleo no mundo por intermédio da Arábia Saudita, aumenta a produção e o fornecimento. Você regula o fornecimento de petróleo e aí você consegue controlar uma crise econômica que pode vir. E se vier a crise econômica, todas as grandes guerras sistêmicas que envolvem o mundo inteiro são guerras que antes tiveram uma crise econômica internacional.